Durante anos, um debate silencioso circulou entre estudiosos e fiéis. Ellen White realmente acreditava na Trindade? Muitos afirmam que não, baseando-se em frases isoladas de seus primeiros escritos. Mas a verdade é muito mais profunda e reveladora. A história mostra que a compreensão da natureza de Deus, dentro do movimento adventista, não foi algo fixo desde o começo. Ela amadureceu ao longo do tempo, como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E é justamente nesse crescimento gradual da verdade que reside a beleza do plano de Deus, que com paciência e sabedoria permite que seu povo absorva e compreenda as realidades divinas no tempo apropriado. Ellen White, sendo uma guia segura para a Igreja, participou ativamente desse processo de iluminação progressiva, conduzindo os crentes a uma compreensão cada vez mais clara da majestade e do mistério de Deus. Os pioneiros adventistas surgiram em um contexto fortemente antitrinitariano, influenciados por ideias que viam a doutrina da Trindade como um erro católico. Muitos deles, inclusive, viam Cristo como subordinado ao Pai de maneira inferior. Essa perspectiva não era apenas teológica, mas também cultural, refletindo as suspeitas e rejeições que predominavam entre os movimentos protestantes daquela época. Era natural que, em meio a tanta desconfiança das instituições religiosas tradicionais, surgisse uma resistência inicial a doutrinas que pareciam associadas à teologia romana. No entanto, Ellen White, guiada pela inspiração divina, plantou sementes que iriam corrigir essa visão, de maneira segura e progressiva, sem causar rupturas que poderiam destruir o jovem movimento. Sua habilidade em lidar com questões sensíveis, preservando a unidade da Igreja enquanto a conduzia à verdade, demonstra não apenas sua sabedoria humana, mas principalmente a condução do Espírito Santo em seu ministério profético. Em 1898, ela escreveu no livro O Desejado de Todas as Nações, uma frase que abalou as bases do antitrinitarismo adventista. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Essas palavras deixavam claro que Jesus não era uma criatura, nem um ser derivado, mas possuía vida própria, autoexistente, atributo exclusivo da divindade. A profundidade dessa afirmação é imensa, pois ataca diretamente a raiz da crença de que Cristo seria inferior ao Pai em natureza. Ao reconhecer que a vida em Cristo é inerente e independente, Ellen White estava, de fato, colocando o Filho no mesmo patamar de divindade do Pai, elevando nossa visão sobre quem Jesus é, não apenas como Salvador, mas como Deus eterno e soberano, digno de adoração e confiança absolutas. Ainda mais revelador, Ellen White descreve o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade, uma afirmação contundente que elimina a ideia de que o Espírito seria apenas uma influência ou força impessoal. Essa descrição confere personalidade, divindade e missão ativa ao Espírito Santo, consolidando-o como um ser pessoal e divino, atuante na vida dos crentes. Em escritos como Evangelismo, página 615, e Special Testimonies, Series B, número 7, ela reforça a existência de um trio celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando em perfeita unidade pela salvação da humanidade. Essa concepção não apenas alicerça a fé adventista em bases bíblicas sólidas, mas também revela a harmonia do plano da redenção, no qual cada pessoa da divindade trabalha em conjunto, em amor e propósito eterno, pela nossa salvação. Essas declarações, feitas no final de sua vida, mostram que sua compreensão da natureza divina se tornou plenamente harmoniosa com a verdade bíblica. E não apenas isso, indicam que, longe de permanecer presa a conceitos imaturos ou limitados, Ellen White permitiu que a revelação de Deus moldasse sua teologia de maneira contínua e fiel. O fato de suas afirmações mais fortes sobre a Trindade surgirem em seus últimos anos de vida revela o princípio bíblico de que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Provérbios 4:18. Ao final de sua missão, Ellen White nos legou uma teologia madura, robusta e alinhada com a plena revelação das Escrituras. É importante entender que Ellen White evitava utilizar o termo Trindade de maneira sistemática, não porque rejeitasse a doutrina bíblica,
mas porque essa palavra, em sua época, carregava conceitos errôneos derivados do catolicismo romano, especialmente a ideia de um Deus que se dividia ou que anulava a identidade pessoal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na mente da maioria dos cristãos de sua época, Trindade era sinônimo de um mistério confuso, no qual a individualidade das pessoas divinas se perdia. Ao invés de adotar terminologias contaminadas, ela preferiu descrever a relação entre as três pessoas divinas, de maneira clara e bíblica, apresentando um Deus único em três pessoas distintas e coeternas. Essa escolha linguística mostra não apenas sabedoria, mas também cuidado pastoral, visando proteger a Igreja de concepções erradas e garantir que a verdadeira natureza de Deus fosse compreendida sem distorções humanas. A maturação do pensamento adventista sobre Deus não se deu por imposição, mas por um crescimento natural da luz profética. O princípio da luz progressiva é uma das pedras angulares da mensagem adventista. Ellen White repetidamente declarou que nem todos os conhecimentos foram dados de uma vez, mas que Deus, em sua misericórdia, revelou verdades maiores conforme o povo estava preparado para recebê-las. Essa metodologia divina respeita a liberdade humana, permitindo que cada nova verdade seja recebida com compreensão e fé, em vez de ser forçada sobre corações despreparados. Assim foi com a verdade sobre a divindade. A aceitação plena da doutrina da Trindade, como hoje é reconhecida na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o resultado desse processo divinamente conduzido, que reflete a paciência de Deus e sua habilidade em guiar sua Igreja com amor e sabedoria através das eras. Muitos ainda tentam levantar controvérsias em torno de citações isoladas dos primeiros anos do movimento, mas ignoram o peso dos escritos mais maduros e finais de Ellen White. Em 1905, ela afirmou de forma irrefutável: há três pessoas vivas pertencentes ao trio celestial: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa declaração sela de maneira clara e inequívoca sua visão da divindade. Não se trata de três deuses, mas de três pessoas eternas e plenamente divinas, atuando em unidade perfeita, cada uma, com sua personalidade distinta e sua missão específica, revela a imensa complexidade e a beleza do Deus que nos criou, nos salvou e nos sustenta. Esse entendimento profundo do caráter de Deus reforça a fé e a esperança daqueles que, confiantes em sua palavra, buscam crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Negar o avanço da compreensão adventista sobre Deus é negar o princípio da revelação progressiva, que está enraizado na própria Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a revelação de Deus ao homem foi feita de forma gradual, em doses que o coração humano pudesse suportar. O cuidado divino em adaptar suas revelações às limitações humanas é um testemunho do seu amor e da sua paciência para conosco. Assim também foi com o movimento adventista. Ellen White não negou a Trindade bíblica. Ela a fortaleceu, com palavras que ecoam até hoje como testemunho vivo da luz que Deus deu ao seu povo. Seu legado não é de dúvida, mas de certeza. Não de trevas, mas de luz. Não de confusão, mas de clareza celestial. Mostrando-nos um Deus que é uno em propósito, amor e existência, mas revelado em três pessoas perfeitas. A fé verdadeira não é estática. Ela cresce, amadurece e avança. Assim como a semente se transforma em árvore, a compreensão da verdade floresce no tempo de Deus. Ellen White, como profetisa e mensageira do Senhor, não nos deixou perdidos na névoa da dúvida. Ela apontou o caminho para a verdadeira compreensão do caráter de Deus, desafiando-nos a abandonar as ideias humanas e abraçar a revelação divina. E agora eu quero ouvir de você. Você acredita que a luz de Deus é progressiva, crescendo à medida que o povo está pronto para recebê-la? Ou acha que toda a verdade deveria ter sido revelada de uma só vez? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar e aprofundar ainda mais a nossa fé. E se esse conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos juntos espalhar a luz da verdade.